Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui. Agora sobre função polinomial do segundo grau. Agora também um assunto que a maioria, né, espero que todos tenham visto lá no nono ano. E aqui é já no capítulo 2 do módulo 2, né? O segundo capítulo do módulo 2, não é o capítulo 2 porque ele segue a sequência, né, até o módulo 10, mas é o segundo capítulo do módulo 2. Não lembro a numeração agora, mas é a função polinomial do segundo grau, ou como é mais conhecida como função quadrática, que é uma função dessa forma, né? Ax ao quadrado mais bx mais c para todo x pertencente aos números reais, né? Porque é uma função de R em R, lembra que a gente falou disso aqui, uma função real, né? E com A diferente de zero, né? Nós sabemos que se eu coloco A zero aqui, esse termo vai dar zero e vai ficar bx mais c, que não é uma função quadrática e sim uma função afim que nós trabalhamos. Então por isso tem essa restrição, e lembrando que o b e o c pode ser zero, não tem problema, tá bom? Exemplos, né? 5x ao quadrado menos 3x mais 8 está escrito aqui, ou a função que relaciona a área do quadrado com a medida do lado. Do seu lado é x, a área é x ao quadrado, e assim vai. Só exemplos de funções quadráticas, tá bom? Que aparece dessa forma aí mais uma vez. E esses coeficientes, né? O a aqui, que é o coeficiente de x ao quadrado, não esquece, é sempre o que vem aqui com x ao quadrado. O b é sempre o que vem com x, e o c é o termo que não vem nem com x ao quadrado nem com x, que é chamado de termo independente, tá bom? Para não confundir essas coisas aí, vocês vão lembrando aí, vão recordando. Raízes da função. Lembra da função afim que nós falamos de raiz da função? Só tinha uma raiz, né? Na função quadrática são duas raízes, já que é do segundo grau. São duas raízes. Como é que eu faço as raízes da função quadrática? Eu vou colocar f de x igual a zero. Ou seja, eu vou calcular, né, as raízes dessa equação aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Eu coloco aqui igual a zero e aí faço com aquela fórmula que a maioria conhece como fórmula de Bhaskara, né? Como curiosidade, né, poucos países, né, o Brasil é um dos poucos, né, que atribui essa fórmula como fórmula de Bhaskara, né? Porque na verdade Bhaskara é um matemático mais recente, e cerca de 1000 anos, 2000 anos, não lembro bem, antes de Cristo, já se resolvia equações desse tipo. Não com essa fórmula, com essa organização assim, mas já tinha essa resolução. Então não tem por que chamar essa fórmula de Bhaskara, já que não foi ele que fez, né? Talvez tenha arrumado direitinho, organizado, mas que é dele não é não, certo? E aí você tem, né? Lembra aí, vai lembrando, delta, né, igual a b ao quadrado menos 4ac, e a fórmula é essa daqui, né? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, ou tem gente que gosta de fazer assim tudo junto, né? Menos b mais ou menos a raiz de delta, que o delta é isso aqui, b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Eu prefiro fazer separado, depois colocar aqui, mas como você preferir. Então, as raízes da função polinomial, você encontra as raízes da equação desse tipo assim, é igual a zero, certo? A quantidade de raízes de uma função quadrática depende do valor obtido para o radicando. Esse radicando ali, no caso está chamando ali, é o delta, que está dentro da raiz. A saber, na verdade não a quantidade de raízes aqui, né? Que aqui você vai ter duas raízes, se o delta for positivo, são raízes reais e distintas. Quando o delta é zero, há duas raízes também, só que elas são reais e iguais. A gente fala assim, tem uma raiz só, mas ou a gente fala que são duas raízes reais iguais, ou raiz com multiplicidade de 2. Tem muita gente que fala termos diferentes, mas são duas raízes, só que são reais e iguais. Na prática é como se fosse uma raiz, né, que são iguais, mas são duas. Quando delta é negativo, não há raiz real. Você sabe que não há raiz de números negativos dentro dos números reais. Só que só para lembrar, porque isso aqui também é importante na hora do gráfico, você já consegue ver algumas coisas com relação a esse delta aqui.
Então, observe e responda. Só para os esquecidos, para quem não lembra direitinho, determinar os zeros da função. Então, tem que determinar as raízes dessa equação aqui. Vamos fazer aqui rapidinho. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac, B ao quadrado. Quem é A aqui? Ó? A é 1, B menos 5 e C, 6, né? Aí ele relembrando aí como é que faz como é que resolve a equação do segundo grau. Então, b ao quadrado menos 5 ao quadrado, que dá 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, dá 24. Então, 25 menos 24 dá 1. Então, vou lá, o x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Só faço substituir, nesse menos é o que já está aqui na fórmula. E fica assim porque o b é menos 5, então fica menos 5. Isso aqui vai dar 5, mais ou menos a raiz de 1, que vai dar 1. E 2 vezes a, que o a é 1, 2 vezes 1, 2. Fica 5 mais ou menos 1 sobre 2. Aí você faz as duas raízes, né? Uma com mais e a outra com menos. Então, 5 mais 1 sobre 2 dá 6 sobre 2, 3. E 5 menos 1 sobre 2, 2 dividido por 2 dá 5 menos 1 dá 4, dividido por 2 dá 2, né? Só corrigindo, né? E aí você resolveu a equação do segundo grau, desse jeito. 1 positivo e negativo, 5 mais 1, 6, 5 menos 1, 4. 6 dividido por 2, 3, 4 dividido por 2, 2. Está resolvido as raízes ou os zeros da função 3 e 2. Só para vocês lembrarem aí como é que a gente faz essas coisinhas. E o gráfico da função, né? Vou mostrar umas simulações para vocês aqui depois, mas vocês já vão lembrando, já sabem que o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, né? Que ela pode estar para cima ou para baixo, eu vou falar daqui a pouco. Esse pontinho aqui, que é onde ela muda de direção, é chamado de vértice da parábola. Que aqui você vê que o x ele vai aumentando aqui para a direita, aqui o y vai diminuindo, e chega um ponto aqui e ele começa a aumentar. Esse aqui é o vértice da parábola, certo? A parábola pode estar voltada à concavidade tanto para cima quanto para baixo. Aquele vértice ali tem um nome específico para esses dois casos, né? Quando ela está voltada para cima, a gente chama de ponto de mínimo, né? Aqui você pensa, né? Ela está diminuindo, é um menor aqui, começa a aumentar. Então, o ponto de mínimo, se ela está para cima, ela é o ponto de máximo. Mas você lembra, por exemplo, se você estiver jogando uma pedra para cima, então a maior altura que ela alcança é essa daqui, e depois começa a descer, para não esquecer, né? Não trocar o ponto de máximo aqui, quando ela está voltada para baixo, com concavidade para baixo, né? Tá assim. E quando é que eu sei que ela vai estar para cima ou para baixo? Basta olhar esse A aqui, ó, coeficiente aqui, que vem com x ao quadrado. Se o A for positivo, a concavidade vai estar voltada para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. Esse caso aqui, certo? Aí o gráfico, como é que eu construo um gráfico como é que eu esboço um gráfico, né? De uma função quadrática. Você lembra da função do primeiro grau, que vocês atribuíam valores para x e encontravam valores para y? Aqui você pode fazer também desse mesmo jeito. Por exemplo, a função y igual a x ao quadrado. Só isso aqui. Então, você atribui valores. Lembrando que esses valores você pode pegar qualquer valor. Normalmente, nós pegamos valores próximos de zero, né? Para ficar mais fácil para a gente ali entre menos 2 e 2, 3. Mas isso vai depender do que você queira fazer e onde você estiver, certo? E aí, você faz o seguinte. Por exemplo, aqui, ó, menos 2. Você coloca no lugar do x menos 2, fica menos 2 ao quadrado, 4. É o que está aqui, ó, menos 2 e 4. Menos 2 aqui no eixo x e 4 aqui no eixo y. Menos 2 e 4. Então, menos 1, se eu coloco aqui menos 1 ao quadrado, y vai dar 1. Então, menos 1 e 1, é esse pontinho aqui. 0 e 0, está aqui, ó, coincidir aqui com a origem. O vértice com a origem, 0, 0. Quando x é 1, y é 1. Quando x é 2, y é 4. E assim sucessivamente, né? 3, 9. Vai fazendo. Aqui você marcou aqui. E aí fez o esboço desse gráfico. Tá feito. É bem tranquilo. Tem outras formas de você fazer sem precisar desses pontos todos. Mas assim é bem simples de você esboçar esse gráfico. Atribui valores para x, encontra os valores correspondentes para y. E faz.
que você tá aqui uma observaçãozinha aqui, né? Esse A e a linha, o B e o B', eles são pontos simétricos. E você vê aqui que tá um eixo aqui, nesse caso coincidiu com o eixo Y, mas não tem problema. Aqui poderia estar qualquer eixo aqui, é chamado de eixo de simetria. Eles são simétricos aqui, ó. É como se você colocasse um espelho aqui. O que acontece aqui está espelhado aqui do outro lado, é simétrico aqui desse lado e vice-versa, né? Nessa parábola. Ainda do gráfico aqui, o ponto de interseção da parábola com o eixo OY. Tá aqui, é quando nós colocamos zero aqui na variável x, só que nem precisaria fazer, só para vocês saberem mesmo que esse y aqui, esse ponto onde a parábola toca o eixo y, é justamente o c, porque se eu coloco zero aqui no x, vai zerar isso, vai ficar só o c. Então você já sabe que esse c aqui que está aqui na minha função aqui, é justamente o ponto aqui, a ordenada do ponto aqui, que vai tocar o eixo y. Então no eixo y, onde é que essa minha parábola vai tocar ali? No C, ó, no ponto 0 e C. A gente vai ver alguns gráficos aqui, vai ficar mais simples para vocês. Mas vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, esboçar o gráfico da função y igual a x² menos 6x mais 5. Então vamos obter os pontos de interseção da parábola com os eixos OX e OY. Só lembrando, com o eixo OX são as raízes ou os zeros da função. Com o eixo OY a gente já sabe que é esse ponto aqui, no caso ponto 0 e 5, a gente já sabe que vai tocar no y no 5. Bem simples assim. Então, fazendo y igual a 0, faz as raízes, né? Tá escrito ali, delta igual a b² menos 4ac, delta dá 16. Aí fica ali as raízes, uma 6 mais 4 dividido por 2, que dá 5, e a outra 6 menos 4 dividido por 2, que vai dar 1. Então as raízes dessa função, os zeros da função, 5 e 1. Então ela vai tocar no eixo x, né, o eixo horizontal, nos pontos ali, ó, 5 e 1, certo? A parábola intersecta o eixo y naqueles pontos ali, 1, 0 e 5 e 0. Vamos colocar no gráfico, vai ficar melhor. Esse aqui, como eu falei com vocês, não precisava você fazer o x igual a 0, porque você já sabe que vai dar o c aqui, que é o 5. Tá bom? Mas, se quiser fazer, você faz lá, o 0 ao quadrado e tal. E aí, ficou faltando aqui um pedacinho, mas vocês já sabem aqui. É simplesmente esse y aqui é o 5. Pronto, tá. Isso aqui você não precisa fazer, a gente já viu aqui. Mas só para ficar mais claro, se você coloca o x0 vai dar 5, vai dar o c ali. Então, a parábola intersecta o eixo OY no ponto 0 e 5. Então, a gente pode já esboçar o gráfico da função com essas informações. Então, o eixo Y, que é o eixo vertical, o eixo X, que é o horizontal, e a parábola, ela toca ali, as raízes da equação foram 1 e 5, né? Então, ela toca ali, ó, nos pontos 1 e 5, e no eixo Y é no 5, pronto, no ponto 0, 5, que tá ali. Tá aí minha função. As coordenadas dos vértices, né? As coordenadas do vértice dessa parábola, a gente vai ver ali que a gente sabe que ela é voltada para baixo ou para cima, dependendo do valor do A. Mas assim eu posso saber já direto esse ponto aqui, esse vértice, essas coordenadas do vértice da parábola, mediante isso aqui. Menos b sobre 2a, que é o x aqui do vértice, é o x aqui que está no eixo x, e o y do vértice menos delta sobre 4a, e aí eu já encontro logo. E lembrando, né, se a parábola está voltada para cima, o ponto de mínimo, lembra aqui, ó, o mínimo. E se a concavidade da parábola está voltada para baixo, o ponto de máximo, aí eu falei com vocês, né, lembra que se você atirar alguma coisa, uma pedra, né, aí ela vai alcançar o que? A altura máxima aqui, né, e vai descer, né, para você não confundir, porque se ela está para baixo, o ponto é máximo, se ela está para cima, o ponto é de mínimo aqui, tá bom? E as coordenadas dele você pode encontrar com isso, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, x do vértice, y do vértice,
tá bom? Exemplo das coordenadas do vértice da parábola. Vamos pegar essa função aí, né? Vamos lá. E aí você tem o x do vértice, tá aqui, menos b sobre 2a, quem é o b aqui, ó, menos 6. Como a fórmula já tem um menos, fica menos 6, que aqui dá 6 dividido por 2 dá 3. E o y do vértice, né, que é menos delta sobre 4a. O a é 1 aqui, o delta, né, b ao quadrado menos 4ac, 36 menos 20 dá 16, 16 dividido por 4 dá 4, só que tem um menos aqui, fica menos 4. Então, as coordenadas do vértice dessa parábola é o ponto 3 e menos 4. O 3 é o x aqui e o y menos 4, que se você coloca ali no gráfico, dá para você ver, ó. Tocou aqui nos pontos 1 e 5, né? Os vértices, o vértice aqui tem essas coordenadas, 3 e menos 4. O vértice tá aqui. E o 5 aqui nós já tínhamos colocado lá na outra questão. Antes de passar para o estudo do sinal, eu quero mostrar para vocês aqui uma simulaçãozinha que você encontra nesse site aqui, ó, PHET. Você pesquisar ali, ó, PHET. É um site que não é brasileiro, mas aí algumas universidades do Brasil, não sei qual é especificamente, e eles lá também fizeram essas traduções. Tem vários idiomas, e aqui você está vendo que está em português. Então, você pesquisar no Google, lá vai aparecer bem tranquilamente várias simulações de física, de biologia e, é claro, não poderia faltar muitas de matemática. E aqui tem uma função quadrática. Você pode observar algumas coisas do que nós já falamos que vocês já sabem. Por exemplo, o a aqui está zero, então você vê que não forma uma parábola. Isso aqui fica simplesmente uma reta. Tá ali, ó. Se você coloca o a igual a zero aqui, não é uma função quadrática, e sim uma função afim. Aí você pode até analisar aqui o gráfico da função afim por aqui, certo? Mas o que nós queremos, é claro, né, é uma parábola. Aí eu coloco aqui, eu posso mudar aqui o a, colocar o a igual a 1, 2, 3, aí você já pode observar uma coisa. Se você vai diminuindo o a, aproximando ele de zero, a parábola vai ficando mais aberta, né, a gente pode dizer assim, e vai achatando ela se você vai aumentando esse valor. Nesse caso aqui só vai até 6, né? Então, os valores aqui só vão até 6. Certo? Eu vou deixar no 1 aqui. Aí para você lembrar o C, lembra que nós falamos do C? O que é o C aqui? É justamente onde o gráfico toca o eixo Y, né? Então, como está zero, está tocando aqui no eixo Y, justamente no zero. Se eu aumentar aqui e colocar 1, a parábola vai mudar aqui de lugar, ela vai tocar aqui o eixo X aqui, o eixo Y aqui no 1, e assim sucessivamente, no 2, no 3, olha lá, ó. Tá vendo? Tocou ali no 1, no 2, e não necessariamente é o vértice. Nesse caso aqui, o vértice está coincidindo aqui com esse ponto, porque o B aqui está zero, mas você sabe que o C é onde toca aqui o eixo Y, certo? Vou zerar aqui. E o C é onde toca o eixo Y. O B, ela vai mudando essa parábola ali de posição. Que legal, dá para você analisar tudo direitinho. Só por aqui, os termos quadrados, ó, você pode ver aqui, ó. O Y igual a C, Y igual a BX, que é só a reta ali, né? Só aquela parábola, dá para você colocar aqui. Tem essa forma aqui também que é interessante. Aqui embaixo você pode mudar aqui, ó. A forma padrão aparece desse jeito para você colocar os valores aqui. Aí não sei se vocês lembram qual era o de lá, menos 1, menos 2. Era menos 5 e, se não me engano, 6. Não era isso? Não lembro mais. Ou era menos 6. Só olhar aqui rapidinho. Vou colocar a mesma que estava lá. Era menos 6 e 5. Então nós vimos que se eu coloco essa foi a mesma função que estava lá no slide, menos 6 x ao quadrado menos 6x mais 5. Então as raízes dessa equação, posso colocar aqui também, né? As raízes dessa equação foram 1
e 5. É onde está tocando aqui, ó, o eixo X. 1 e 5. E onde é que ela tocou o eixo Y? Justamente no C aqui, que é o 5, ó. Tá aqui, ó. Mostrando aqui, eu posso colocar e o vértice, né? Já tem as coordenadas do vértice, lembra que nós fizemos lá? 3 e menos 4 fizemos lá. Menos B sobre 2A, menos delta sobre 4A. E eu resolvi, aqui eu já mostro logo, né? E o eixo de simetria que nós falamos, né? Que são simétricos aqui de um lado para o outro. Naquele caso coincidiu com o eixo Y. Nesse caso aqui não, tá aqui, ó. Mas é um eixo de simetria. Eu falei lá da questão como se fosse o espelho. As raízes, né, que nós fizemos foi 1 e 5. Então, ó, os pontos aqui é 1 e 0 e 5 e 0. Tá bem aqui, ó. Essas equações são as leis de formação aqui, né? No caso dessa, só tem essa aqui. A daqui é a reta, né? X igual a 3, uma constante ali. Mas aqui você pode analisar essas coisas bem mais tranquila, mudar os valores aqui que você quiser, dependendo da função. Claro que aqui fica limitado, só vai até o 6, né? Ou entre menos 6 e 6, mas já dá para você analisar bastante coisa por aqui, certo? As coordenadas aqui que eu tirei, pode ocultar, mostrar a forma vértice, que está o vértice aqui da parábola, você pode mexer aqui no vértice onde você quiser, né? O foco e diretriz, isso aqui normalmente vocês não veem no primeiro ano, que é da definição de parábola, mas isso aqui também é interessante, mas fica para depois, né? Ele mostra essa reta aqui, a reta diretriz, e aqui você sabe que você tem como saber que essa distância aqui, de qualquer ponto que você pegar aqui, ó, até essa reta é a mesma distância do ponto até esse outro ponto aqui que está aqui, ó, que vocês estão vendo aqui que o nome é o foco, mas vocês não vem ao caso agora não para vocês, mas é só uma outra possibilidade de vocês analisarem esses gráficos, essas coisas, de uma forma bem legal, bem interativa. Dá para vocês ver como é o comportamento dela, o que é que vai acontecer, né? Os valores aqui que você pode atribuir, os vértices, o eixo de simetria, raízes, as equações, as coordenadas dos pontos. Então é bem completo, simples. E dá para você ver online, não precisa baixar. Se você quiser baixar, deixar guardado também, é uma possibilidade, tá bom? Então vamos voltar lá para o slide. Tá aqui, ó, aqueles pontos que na mesma parábola que nós colocamos lá, né? 1, 3, coordenada do vértice 3 e menos 4, né? Tocou aqui no 5, bem tranquilo, bem mais fácil, mais legal de ver até do que assim. E o estudo do sinal. De novo eu lembro para vocês daquela questão do estudo do sinal da função afim. Nós fazemos de uma forma bem parecida. Só que, claro, aqui como é uma parábola, ela vai ter algumas particularidades. Mas se você pensar daquele jeito lá, quando está acima do eixo X, você vai pensar no positivo. Quando está abaixo, o negativo. É assim que você faz o estudo do sinal de uma função. No exemplo aqui está essa função aqui, x² menos 4x mais 3, certo? Vamos fazer esse estudo aqui. Vamos lá. Então, você precisa fazer algumas coisinhas, né? Para você resolver. Você vai achar as raízes dessa... Assim como você fazia lá na função afim, você faz aqui também. Você acha as raízes dessa função. Resolve essa equação de segundo grau. Tem um jeitinho que você faz essas raízes, dependendo da função aqui, fica bem fácil. Você não precisa resolver fazer aquela fórmula toda para achar as raízes, mas depois, se vocês quiserem, a gente dá uma passada nisso aí. Tem muita gente que já sabe disso. Algumas ficam mais fáceis, outras mais complicadas, mas você encontra as raízes, seja da forma que for, encontra as raízes aqui. Usando aquela fórmula lá de resolução, é mais difícil de você errar, né? Você já está acostumado a fazer. Então, as raízes foram 1 e 3. Se você calcular aqui, ó, quem ainda tem dúvida de como calcular, aproveita esse daqui e resolve. Então, foram 1 e 3 essas raízes. Então, se eu sei que antes de 1 aqui, ó, aí é positivo. Ó, maior que 0, a função aqui é maior que 0. Depois de 3 também aqui, ó, o x, quando é o x maior que 3,
positivo também aqui, tá nesse primeiro caso aqui, ó, maior que zero. Quando for 3 ou 1, é nula, é justamente o ponto aqui onde está tocando o eixo X. E quando for nesse intervalinho aqui, ó, entre 1 e 3, ou seja, esse X é maior que 1 e menor que 3, tá negativo. Como é que eu sei isso? Você lembra, quando está abaixo do eixo X aqui, ó, o Y é negativo. Quando está acima, o Y é positivo. Pronto, é só você lembrar dessas situações. Positivo aqui, aqui é positivo, e nessa partezinha aqui, abaixo do eixo X, é negativo. É o que está aqui, ó, certo? E aí não tem erro. Pronto. Você pode colocar esses intervalos aqui, eu estudando esse sinal aqui, ó. Quando o X está entre 1 e 3, ou seja, é maior que 1 e menor que 3, a função aqui, ó, menor que zero. Aqui, ó, menos, negativo. Quando esse X é igual a 1 ou X igual a 3, que são as raízes, no caso, né? Essa função igual a zero, justamente a definição lá de raiz ou zero da função, na função igual a zero, nesses pontos aqui. E quando x é menor que 3, menor que 1 ou maior que 3, a função, ó, positiva. Aqui, ó, nessas duas partezinhas azuis aqui. Assim que você faz o sinal, é bem parecido, né, com o da função afim. Você vai pensar sempre nisso. Aí, de novo, tem a questão da inequação. Por que a inequação aqui aparece desse jeito? Porque justamente você também pode resolver, assim como a inequação do primeiro grau, você pode resolver a inequação do segundo grau estudando o sinal da função correspondente. Esses são os casos aqui da inequação, né, do segundo grau. Pode ser maior que zero, menor que zero, maior ou igual a zero, menor ou igual a zero. Aí o que você faz? Pega essa sentença aqui, ó, iguala a zero, ou seja, você vai encontrar as raízes, né? Localizar, se existir, né? Você sabe que pode ser que não exista as raízes da equação no eixo X. E estudar o sinal da função correspondente. Você vai analisar cada caso ali. Tá aqui um exemplo. Tá até respondido já aqui, mas você pode ir acompanhando. Resolva a inequação. No caso aqui, ó, menos x ao quadrado mais 4 maior, lembra, maior ou igual a zero. Então é uma equação incompleta, nem precisa a gente fazer aquela fórmula para resolver, né? Basta fazer isso aqui igual a zero, aí você, para tocar esse sinal aqui, muda o sinal de tudo, beleza, x ao quadrado menos 4, então vai ter duas soluções, que é mais raiz de 4, que é 2, e menos raiz de 4, que é menos 2, tá bom? Mais ou menos raiz de 4, ou seja, fica mais ou menos 2. Então uma solução está aqui, que é menos 2, uma raiz é menos 2 e a outra 2. E por que a concavidade da parábola está assim agora? Aí você lembra, o sinal aqui é do A é negativo, então a concavidade da parábola é para baixo. O que é que isso quer me dizer? Que aqui, nessa partezinha aqui, positivo, porque está acima do eixo X, e nessas duas partezinhas aqui, que está abaixo do eixo X, negativo. Como é que eu resolvo essa inequação? Lembra disso aqui, ó. Aqui está dizendo que aqui é maior ou igual a zero. Então, onde é que está maior ou igual a zero, ó? Está aqui no meio, justamente nesse intervalinho aqui verde. E por que maior ou igual eu coloquei aqui? Porque justamente na inequação está pedindo maior ou igual. Se fosse só maior, eu não colocaria esse sinal aqui de igual, certo? Então, assim que eu resolvo, x pertencente a R, né? O x pertence a R, números reais, e aqui eu tenho que esse x está maior ou igual a menos 1, a menos 2 e menor ou igual a 2, justamente nessa partezinha que está verde aqui. Por quê? Porque é justamente nessa situação aqui que é maior que zero, maior ou igual a zero, que é justamente a equação que está aqui. Se fosse menor ou igual ou menor, aí você vai analisar cada caso. Nesse caso aqui, a solução é essa. Menos 2, no caso x é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2, e está resolvido. Por hoje era só isso. E aí, se vocês tiverem dúvida nessa parte de função quadrática, né? Creio que não, né? Que é coisa que vocês já viram.
Mas se tiver dúvida, só é falar. E os exercícios também, né? Tem exercícios, muitos exercícios aí de função afim, de função quadrática. Vai resolvendo, vai anotando as dúvidas, que nessa unidade nós vamos fazer pelo menos uma aula aí para tirar dúvidas. Vamos marcar direitinho. Se você tiver alguma sugestão de dia, de horário, de como a gente fazer essa aula, você pode colocar, mas vamos marcar isso aí de preferência ou essa semana ainda ou na próxima, para ficar logo, para a gente tirar logo essas dúvidas dessa primeira parte, porque nós vamos continuar com função, mas nós já vamos começar outra parte de função, que são as funções que vocês ainda realmente, funções que vocês ainda não viram, essas duas, função afim, função quadrática. Por isso que foi uma aula só, eu coloquei tudo de função afim e quadrática, pelo menos os essenciais aí, a maior parte. Mas aí vocês já viram, por isso que eu adiantei. Aí a gente já pega na próxima aula a segunda parte, que é as outras funções, beleza? Um abraço a todos, qualquer dúvida é só falar.